Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Como no nosso país surgem muitos acontecimentos extraordinários, surge também a possibilidade de eu vir bater um papo extra com vocês. Lembrando que entre 17, 17h15, 17h30, nós sempre estamos no ar. Meia hora antes eu abro um chat para conversar com vocês, pegar as suas opiniões. E se você está chegando agora, participe também, se inscreva aqui no nosso portal. Já somos quase 400 mil pessoas. Isso é muito importante, isso é muito bacana, aumenta a nossa responsabilidade e mostra como algumas coisas que a gente tem dito aqui no nosso portal, alguns fatos, eles vão chegando em muitos ambientes. Então, a todos vocês que têm ajudado o nosso portal a crescer tanto, muito obrigado. E você, se gostar, compartilhe os nossos vídeos, dê joinha para a gente chegar mais longe, mande seus comentários, porque são sempre lidos, são muito importantes aqui no nosso espaço. Enfim, vamos seguir em frente. Gente, hoje, logo pela manhã, uma notícia muito ruim para esses grupos bolsonaristas. A justiça está alcançando essa turma lentamente. Não é preciso que a gente seja da área do direito para intuir que uma pessoa vai se dar muito mal. Qualquer pessoa com o mínimo senso de uma convivência em sociedade sabe que é certo e sabe que é errado. Sabe se uma pessoa faz um determinado comportamento, tem determinadas atitudes, que ela vai ter problema com o direito. Não precisa você conhecer o Código Penal. Então, quando eu vejo o comportamento dessa gente da direita, já há um tempo, aliás, eu acabei vindo aqui para a internet porque eu fiquei muito incomodado. Eu via tanta coisa que essa gente estava fazendo contra o Brasil, eu só não sabia que eles iam ajudar a matar pessoas por conta do comportamento que eles tiveram na pandemia. Então, eu resolvi vir para cá, mas aí eu percebia que essas pessoas iriam ter muitos problemas. Não é à toa que alguns já estão fora do Brasil, como é o caso desse senhor Alan dos Santos, que hoje, nessa manhã, foi vítima aqui, ou foi alvo, né, vamos dizer assim, de uma ação do Ministério Público. Vamos lá. Ministério Público Federal denuncia blogueiro bolsonarista por ameaça ao ministro Barroso. Essa gente é muito valente, né? Mas valente aqui na internet. Quando eles são confrontados, eles viram gatinhos. Ninguém ouve falar mais do Daniel Silveira nessa situação humilhante. Roberto Jefferson vai desaparecer. O Sérgio Reis nessa situação patética, chorando para cima e para baixo. E o chororô dessa gente é um chororô que é hipócrita, porque muitos deles perderam a noção que praticaram crimes e muito mais do que isso, infrações éticas, mentiram, levaram pessoas a erro, levaram pessoas a se contaminar, levaram pessoas a se conflitar com as instituições e eles não estão parando. E, como eu digo a vocês, o tempo todo aqui, né, não é difícil adivinhar que o presidente da República, quando ele perdeu o mandato, ele vai para a cadeia também. Os crimes não param de se suceder na sua direção. Uma dessas figuras aí que ficou de uma forma muito humilhada, se acovardou também, né, o covarde recente, esse rapaz aqui do Tribunal de Contas da União, que falsificou documento, entregou para o pai entregou para o Bolsonaro falsificou outro documento, enfim, tá um banzé danado, mas ele foi humilhado pelo senador Contarato, que o chamou de covarde na lata, e ele ficou com aquela cara de boi lambeu ali, sem nenhum tipo de reação, como é o comportamento típico dos covardes. E eles estão apavorados. Além das questões criminais, tem uma situação que está afetando muito a rapaziada, né? Que é o bolso. O Tribunal Superior Eleitoral, por conta das investigações da Polícia Federal, descobriu que essas pessoas usam a mentira enquanto uma mercadoria. A mentira, a desinformação, ela vira uma fonte de recursos. Então, em primeiro lugar, eles estão agora secando essa fonte. Essas pessoas vão poder continuar no ar. Elas só não vão ganhar dinheiro com isso que elas fizeram o tempo todo e os males que elas causaram ao povo brasileiro. Uma das blogueiras, essa senhora aqui do canal Te Atualizei, fez um vídeo choramingando, triste, o que eu fiz de mal, eu só falo a verdade, enfim. A minha filha, o que eu poderia dizer para a senhora é para ler esse livro aqui do Rubem Fonseca. Ó. Esse livro aqui, gente, é uma obra-prima, tá? O Rubem Fonseca. É a história de um cara, vou fazer só aqui uma sinopse rápida, né? De um cara que sai cobrando tudo aquilo que ele achava que a sociedade, que o país devia a ele enquanto cidadão, tudo aquilo que foi negado a ele. Então, numa hora abaixo. O general da reserva Braga Neto, que é outro pago com o nosso sacrifício, ele disse que no Brasil não teve ditadura militar.
Não teve ditadura. Meta em política, que é uma coisa absolutamente irregular e ilegal. Só para lembrar vocês, o Alan dos Santos, né, ele, a véspera agora de ter essa decisão de uma ação penal que se inicia agora ele está sendo processado pelo Ministério Público Federal. Ele postou um Twitter concordando com as falas golpistas do general Heleno, que entende que o artigo 142 confere às Forças Armadas uma espécie de poder moderador. Quando a gente olha, por exemplo, o militar mais graduado dos Estados Unidos, o comandante do maior equipamento militar nuclear do planeta, a maior frota do planeta, o senhor Mark Milley, ele diz o seguinte: não fazemos juramento a indivíduos. Ele fez juramento à Constituição dos Estados Unidos. Ele diz aqui: somos únicos entre os militares, não fazemos juramento a um rei ou a rainha, a um tirano ou a um ditador. Não fazemos juramento ao indivíduo, não fazemos juramento a um país, a uma tribo ou uma religião. Fazemos um juramento à Constituição. Cada soldado representado nesse museu, ele estava no museu, cada marinheiro, aviador, fuzileiro naval, guarda costeiro, cada um de nós protegerá e defenderá este documento, independentemente do custo pessoal, disse o Milley. Então, essa é a representação, é a noção que os militares que estão armados ali sabem que estão numa condição de superioridade a quem não tem arma. Então eles têm que ter um juízo extremado. Bom, então esse homem, que é a figura que está sentada, né, em cima do maior equipamento militar do planeta, qual é o tipo de remuneração que ganha o senhor Mark Milley, né? A gente vê aqui pelas insígnias, pelas condecorações aqui, que é um homem absolutamente bem graduado, né? Agora vem os números para vocês verem. O senhor Mark Milley, segundo um site que eu peguei para vocês, que eu vou até disponibilizar também, só para efeito de consulta, tem aqui uma matéria muito interessante nesse canal aqui. Para vocês terem uma ideia, ele ganha por ano 153 mil dólares. Isso convertido para os nossos dinheiros daqui, né, da nossa pátria, chegaremos ao valor de 795 mil reais. Então, o homem mais poderoso militarmente, o homem que tem a maior responsabilidade militar do planeta, ele ganha o equivalente a 795 mil reais. E o nosso general Heleno, quanto é que está ganhando por ano? O general Heleno está ganhando 819 mil reais. Ele está ganhando mais do que o senhor Mark Milley. O general Braga Neto está ganhando 806 mil reais por ano. Isso eu estou falando pelas publicações que estão no portal da Transparência. O general Mourão, na reserva, 825 mil reais por ano. E o general Ramos, esse está no topo da linha, 863 mil reais por ano. Basicamente, eles estão ganhando em torno de 160 mil a 170 mil dólares. Ou seja, estão ganhando mais do que o senhor Mark Milley. E aí você tira as suas próprias conclusões. O Brasil, proporcionalmente, tem um número quase 2,5 vezes maior do que o número de generais que tem as Forças Armadas norte-americanas. E os americanos, com esse poderio todo, eles não se metem em política. Os nossos generais, eles se acham, enfim, muito mais superiores, inclusive moralmente ao resto dos civis. Eles acham que o fato de ser um militar confere uma situação moral que os diferencia do resto da sociedade, coisa que nós sabemos que é uma grande mentira. E para não falar só desses aí que são os mais aparentes, vamos lembrar que o governo Bolsonaro colocou em 44 estatais dirigentes que são militares. O general Luna, por exemplo, ele está ganhando 225 mil reais por mês para comandar a Petrobras. Temos generais na Eletrobras, na Nuclebras, em várias outras empresas públicas, em vários outros órgãos do governo, acumulando os seus vencimentos de militares e também com os pagos pelo erário para aqueles que seriam civis ocupando essas funções. Então, nós estamos vivendo no nosso país muitas distorções.
Algumas distorções são criminosas porque os caras estão ganhando dinheiro na internet usando a mentira como mercadoria, mas nós temos setores das Forças Armadas que estão dentro do governo brasileiro para se locupletarem. Por falar em militar, e para vocês verem como é que as discrepâncias são muito grandes, e aí não é nem uma campanha contra militar não, gente, é apenas colocar os fatos para reflexão. O senhor Mark Milley, o comandante do militar dos Estados Unidos, das Forças Armadas, do Estado-Maior das Forças Armadas, ele só se aposenta com salário integral, com soldo integral, se ele estiver na ativa durante 50 anos. Eles ganham 2% para aposentadoria por ano de trabalho. Portanto, se a gente for levar em consideração como funciona o sistema aqui no nosso país, um general que se aposenta, vai para a reserva com 30 anos de atividade, nos Estados Unidos ele receberia apenas 60% dos vencimentos. Ele, para poder chegar à integralidade, ele teria que ficar 50 anos na atividade. E como as pessoas estão tendo mais longevidade hoje, então isso não é nenhum absurdo dentro do sistema. E nós estamos falando de um país que tem um orçamento militar que é o maior orçamento militar do planeta. E eles têm menos generais do que o nosso país, que gasta mais de 83% do orçamento de defesa para pagar pensão e salários, pensão dos inativos, das viúvas, das filhas, enfim, e dos que estão na atividade também. Então, gente, são muitas distorções que a gente está vendo no dia de hoje. Mais tarde nós voltaremos com outros assuntos. Hoje foi só para a gente dar uma esquentada. Muitas coisas estão acontecendo no nosso país e reflita sobre esses fatos e mande suas opiniões, porque são muito importantes, são sempre bem-vindos aqui no nosso Portal do José. Gente, a gente se encontra mais tarde. Até lá, tchau!